Agora, eu vou caminhar com esse ponto. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo e venho no espaçamento aqui entre os blocos e faço outro ponto baixíssimo. Pronto, eu andei com esse ponto. Aqui eu vou fazer duas correntes e vou fazer um bloco aqui. Ou seja, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Feito isso, eu faço 2 correntes, venho aqui, eu não vou fazer mais, nesta ponta aqui, eu não vou fazer o leque. Eu vou fazer essas 2 correntes e vou passar para o próximo espaçamento e vou fazer um bloco. Faço uma corrente e vou fazendo os blocos dentro dos espaçamentos. Se você achar que uma corrente de separação é pouco, você pode fazer 2. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer 2 correntes de separação aqui para ficar mais solto, tá? Agora, estou chegando aqui na ligação entre um motivo e outro. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu farei um ponto alto na ponta deste leque, vou fazer um ponto alto no meio e um ponto alto na ponta do outro leque. Ponto alto no meio e um ponto alto na ponta do outro leque. Fazendo um bloco desta forma, faço uma corrente, passo e vou continuar fazendo os blocos nos espaçamentos. Chegando aqui neste leque, nestes 2 leques aqui, né? Eu vou fazer 5 pontos altos dentro do leque, desse espaçamento aqui do leque. Fiz aqui os 5 pontos altos aqui dentro, no meio do leque. Faço uma corrente, venho aqui para o próximo espaçamento e vou fazer também 5 pontos altos. Feito aqui 5 pontos altos, faço uma corrente e faço no próximo espaçamento 5 pontos altos. Esta ponta aqui, todos os espaçamentos, eles terão 5 pontos altos. Feito aqui nesta ponta os 5 pontos altos em cada espaço, inclusive nos leques, eu vou voltar a fazer os blocos com 3 pontos altos normalmente nas laterais. Chegando aqui neste leque, eu vou fazer só um bloco com 3 pontos altos. Feito isso, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou virar o trabalho e vou vir no espaçamento aqui e fazer os blocos. Vai ficar desse jeito, eu faço uma corrente e continuo fazendo os blocos normalmente até chegar ali na ponta, onde nós temos os 5 pontos altos. Chegando aqui perto da lateral, neste bloco aqui, eu vou fazer a minha corrente, vou vir no terceiro ponto de base deste bloco aqui, eu conto 1, 2, 3, e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente e passo aqui para os pontos de base dos 5 pontos altos que nós fizemos. Então, eu vou fazer um ponto alto
em cada ponto de base aqui dos 5 pontos altos, sem corrente de separação. Quando eu chegar no último ponto alto, que é o quinto, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do ponto de base dele. Cheguei aqui no último e eu vou fazer 2 pontos altos. Eu vou fazer assim os aumentos, para que eu aumente o tapete. Faço uma corrente de separação e venho para os pontos altos, vou fazer pontos altos nos pontos de base. Quando eu chegar no último ponto alto, eu faço o aumento, que serão 2 pontos altos em um único ponto de base. Esse aumento, ele vai ser sempre feito no último ponto de base dos blocos. Então, não importa o tamanho que o bloco fique, eu vou fazer o aumento sempre no último ponto de base dele. Chegando aqui no último bloco, eu faço uma corrente de separação, venho aqui no primeiro ponto de base dos 3 pontos altos aqui do bloco e faço um ponto alto. Para ficar igual nós temos aqui. Aqui nós fizemos no último, neste aqui nós vamos fazer no primeiro. Fazemos uma corrente de separação e continuamos normalmente a fazer os blocos nos espaçamentos. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto alto na segunda corrente. Nós não fizemos 2 correntes aqui para dar altura de um ponto alto, então eu vou fazer um ponto alto na segunda corrente. E vou simplesmente fazer aqui 1, 2 correntes para dar altura de um ponto alto, viro novamente o trabalho e faço aqui 2 pontos altos, fazendo assim um bloco. E vou repetir o mesmo processo para cá. Quando chegar aqui, eu vou fazer os aumentos no último ponto de base. Chegando aqui no final daquela carreira que nós acabamos de fazer, eu vou fazer aqui, depois de fazer o último bloco dentro do espaçamento, eu vou fazer 23 correntes. Feitas as 23 correntes, eu vou laçar aqui e vou fazer uma última corrente aqui para dar o arremate na linha. Puxo aqui e posso cortar esta linha aqui e vou prender esse arremate. Pronto, foi feito aqui o arremate para a linha não soltar. Agora, eu vou virar o trabalho, vou vir nessa segunda corrente que nós fizemos aqui, para dar a altura de um ponto alto, vou inserir a agulha nela, vou puxar a linha para dentro e vou fazer uma corrente. Agora, eu vou fazer aqui
contando com esta corrente aqui, 23 correntes. Feita as 23 correntes, eu vou fazer aqui mais uma corrente. Vou pular uma, duas correntes e vou fazer um ponto alto na terceira corrente. E faço mais um ponto alto na próxima corrente, fazendo assim um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente e faço mais um bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto, um em cada corrente. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente e faço ponto alto na próxima corrente, fazendo assim mais um bloco, um ponto alto em cada corrente. Chegando aqui no final, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Eu faço uma corrente de separação, viro o trabalho novamente para a parte direita e venho nesse espaçamento e vou fazer um bloco normalmente. Esta linha aqui, ó, que ficou, nós vamos vir no ponto de base do lado dela e vamos puxar esse barbante para trás. E depois faremos o arremate daquela forma que eu ensinei. Agora, a partir daqui é normal, vamos fazer os blocos nos espaçamentos. Quando chegar aqui, faremos os aumentos no último ponto de base do ponto alto, até chegar aqui novamente. Eu cheguei aqui naquela outra parte que nós fizemos as correntes. Aqui eu simplesmente continuei o trabalho. Quando cheguei aqui, eu fiz os aumentos e continuei fazendo os blocos até chegar aqui nas correntes. Aqui é simples também, eu vou fazer aquela corrente de separação. Aqui nós temos aquele bloco, aí eu venho na próxima corrente e faço um ponto alto. Eu vou fazer o bloquinho, um ponto alto em cada corrente. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente, venho para a próxima e faço mais um bloco. Corrente de separação, pulo uma corrente e faço mais um bloco, até chegar lá no final. Aqui no final, vão sobrar 4 correntes, aquela correntezinha que tá bem presa aqui no arremate, lembra? Se tiver muito apertado aqui por causa daquele arrematezinho, você pode vir aqui atrás e dar uma soltada no arremate só para conseguir acessar essa corrente. Então, eu faço aqui a corrente, pulo uma corrente e faço o meu último bloco de 3 pontos altos. Aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos deste lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos do outro lado. Chegando aqui no final, eu vou fazer duas correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer aqui mais uma corrente para dar o espaçamento. Vou virar o trabalho, vou vir aqui naquele espaçamento entre um bloco e outro e vou fazer os blocos. Aqui eu vou continuar simplesmente fazendo os blocos normalmente. Quando eu chegar ali, eu vou fazer os aumentos. Então, eu vou fazendo desta forma. Quando chegar aqui, eu vou fazer do mesmo jeito, fazer as 3 correntes e passar para os blocos. E eu vou fazer isso até que aqui, ó, nos aumentos, eu tenha 10 pontos altos. Cheguei no final, vejam aqui, que aqui eu tenho 10 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos com o aumento. Aqui na pontinha, eu vou ter 3 carreiras, 1, 2, 3 carreiras. Chegando aqui no final, eu vou fazer um arremate da seguinte forma. Eu vou deixar esse lacinho aqui solto,
Vou cortar a linha aqui atrás, vai ficar essa pontinha. Eu vou pegar essa pontinha e vou passar por dentro daquele laço que eu soltei e vou puxar. Aqui nós vamos ficar com a pontinha do arremate. Depois é só você puxar ele aqui pra dentro. Puxar ele aqui pra dentro da base do ponto alto e fazer daquela forma que eu mostrei, né? Vai separar a linha, o barbante e vai amarrar a outra pontinha aqui. E vai ficar desta forma. Agora, eu vou passar pro barbante rosa. Para que fique o lado direito aqui do barbante rosa, eu vou vir para esse outro lado aqui, ó. Nós sempre fazemos o crochê da direita para a esquerda. Então, eu tenho que começar da esquerda para a direita. Então, eu vou inserir aqui e vou fazer daquela forma que eu mostrei. Vou inserir aqui na segunda corrente, nós fizemos 2 correntes para dar altura. Então, eu vou inserir na segunda corrente. E vou fazer aqui, ó, o ponto baixo. Pronto. Fiz aqui o ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2 correntes. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E faço mais uma corrente para o espaçamento. E vou vir aqui naquele espaço e vou fazer o bloco. Eu vou fazer blocos nos espaços, blocos de 3 pontos altos, até chegar aqui nessa parte do aumento que nós vamos fazer diferente. Chegando aqui naqueles aumentos, eu vou fazer a corrente de separação normal, vou pular esse bloquinho aqui, esse espaçamento, e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto de base do ponto alto do aumento. E no segundo, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do ponto de base. Agora, eu faço 1, 2 correntes. Aqui vão ser 2 correntes, porque eu vou pular 1, 2 pontos de base, e no terceiro eu faço um ponto alto e faço mais 2 pontos altos no próximo ponto de base, fazendo assim blocos, tá vendo? Agora, eu vou fazer 1, 2, vou pular 1, 2 e venho aqui no terceiro e faço mais um bloco. Vai ficar desta forma. Então, eu venho aqui, faço 1, 2 correntes, vou pular esse bloquinho aqui e vou fazer novamente, ó, aquela mesma sequência. Quando eu terminar a parte dos aumentos, eu vou continuar normalmente até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final, fiz aqui os aumentos daquela forma que eu mostrei. Continuei fazendo os blocos nos espaços e cheguei aqui no final. Aqui eu fiz um ponto alto no último ponto de base do último ponto alto, tá? Feito isso, eu vou fazer aquele mesmo arremate. Eu puxo aqui o laço, corto, passo por dentro e puxo. Depois, é só esconder aqui para trás o barbante e separar ele e dar o nozinho que eu mostrei. Agora, eu vou voltar pro barbante cru. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui naquele começo. Voltei aqui no começo, eu vou fazer aquele mesmo esquema, dou a laçada, venho aqui nesse espaçamento e faço o ponto baixo. Feito isso, eu vou fazer aqui
2 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fazer dentro desse espaço aqui um bloco. Aqui não vai ter segredo nenhum. Feito esse bloco, eu vou fazer uma corrente de separação e vou fazer blocos em todos os espaçamentos até chegar aqui no final. No final, vai dar um último bloco aqui, né? Então, eu vou fazer o último bloco com 3 pontos altos e vou arrematar daquela mesma forma que eu mostrei. Depois, eu vou trocar novamente para o barbante rosa. Então, nós vamos fazer desta forma. Eu vou fazer com o cru, depois eu vou voltar com o rosa, fazendo sempre blocos separados por uma corrente. Eu terminei as carreiras. Como eu falei, foram feitas as carreiras em rosa, depois em cru e a última em rosa novamente. Fechei daquela mesma forma e agora eu vou voltar aqui para aquele começo de novo. Eu vou estar voltando com o barbante cru. Voltei aqui para o começo. Agora eu vou pegar essa pontinha aqui. Esta carreira, ela vai ser de preenchimento. Então, como eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o espaçamento entre o primeiro ponto alto, no caso aqui as 2 correntes, e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Então, eu vou laçar a linha daquela forma, vou encaixar aqui dentro desse espaço e vou fazer aquele ponto baixo. Faço aqui 1, 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fazer aqui mais 2 pontos altos aqui dentro. Pronto, fiz 2 pontos altos aqui dentro. Vou passar aqui para o espaçamento, aquele espaçamento entre um bloco e outro, e vou fazer mais 3 pontos altos. Chego aqui, ó, no espaço entre um ponto alto e outro, nós temos um bloquinho com 3 pontos altos. Aqui nós temos, ó, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro. Nesse espaço aqui, ó, entre o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos. Agora, aqui, nesse espaçamento do rosa, eu faço mais 3 pontos altos. Dou uma ajeitada aqui, ó, para ele preencher essa parte o máximo possível. Venho aqui no espaçamento novamente e faço 3 pontos altos. Pronto, agora eu cheguei aqui na quina, tá vendo no espaçamento? Aqui eu vou fazer um leque. Então, eu faço 3 pontos altos, um bloco com 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntes e faço aqui mais um bloco com 3 pontos altos. Fazendo assim a quinazinha que nós vamos precisar dela depois. Faço aqui. Agora, nós temos aqui os bloquinhos, então agora ficou fácil. Em cada ponto de base do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Tá vendo que fica uma quininha certinha. E aqui dentro do espaçamento, eu vou fazer 2 pontos altos. Quando chega nos blocos, eu faço ponto alto dentro de ponto de base. E vai ficando desta forma aqui.
Então, eu vou fazendo em volta, eu vou preenchendo tudo. Quando chegar aqui, eu faço outro leque e continuo preenchendo da mesma forma que foi preenchido no começo. Muito bem, foi feito aqui, ó, o preenchimento. Chegando aqui, eu fiz mais um leque na ponta e terminei o preenchimento aqui na lateral. Agora, para essa parte aqui, em volta, eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, nesse final, vou fazer uma corrente para dar a altura de um ponto baixo. E vou vir aqui, nós temos aqui o ponto alto, né? A lateral do ponto alto. Eu vou fazer aqui dentro 3 pontos altos. 3 pontos baixos, desculpa. Pronto, fiz os 3 pontos baixos. Eu venho aqui, vocês podem perceber que nós temos aqui, ó, pontos altos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo pontos baixos em cima aqui dos pontos altos. Em cima desses pontos altos, nós podemos perceber que nós temos correntes. Então, eu vou fazer pontos baixos bem aqui na parte de trás da corrente. Tá vendo? Na parte de trás das correntes, eu vou fazer pontos baixos. Aqui, ó, todos aqui nós temos correntes, ó. Eu vou pegando a parte de trás das correntes, vou fazendo pontos baixos na parte de trás da corrente. E vou fazendo isso em toda essa volta aqui, ó. Nós temos essa volta aqui. Tá vendo essa voltinha aqui que fica encaixada no vaso? Nós vamos fazer pontos baixos nas correntes de todos os pontos que estão aqui. Terminei aqui de fazer aquele contorno com um ponto baixo. Chegando aqui no último ponto baixo que eu fiz na segunda corrente. Nós fizemos 2 correntes para dar a altura de um ponto baixo, então eu fiz o ponto baixo na segunda corrente. Eu não vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes.